Escolher um ar-condicionado parece simples até você começar a comparar os modelos. De um lado, temos aparelhos de 9.000 BTUs, custando menos de R$ 2.000. E do outro, temos um aparelho de 12.000 BTUs, que custa um pouco mais, mas promete entregar não apenas maior capacidade de refrigeração, como também recursos de inteligência artificial, maior eficiência energética. E aí, aparece aquela dúvida, né? Será que vale realmente a pena pagar mais? Ou um modelo mais barato já entrega tudo aquilo que você precisa? Porque olhando apenas para o preço, você pode acabar economizando na compra e deixando de lado características importantes. Mas também pode acontecer o contrário, pagar mais por recursos que talvez nem faça tanta diferença, né, para o seu tipo de uso. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Neire e hoje eu separei 3 aparelhos de ar-condicionado para comparar. O TCL T-Pro 2.0 de 9.000 BTUs, o Electrolux Color Adapt também de 9.000 BTUs e o Midea AI EcoMaster de 12.000 BTUs. Antes de começar, deixa eu te explicar de forma bem simples, né? O que são esses BTUs, porque isso é muito importante na hora de escolher um bom ar-condicionado. Os BTUs, gente, indicam a capacidade, né, que o aparelho tem para refrigerar um ambiente. Quanto maior o número de BTUs, maior é a capacidade. Para você ter uma ideia, um ar-condicionado, né, de 9.000 BTUs, ele costuma ser indicado para um ambiente menores, né, de aproximadamente 10 a 15 metros mais ou menos. Já um de 12.000 BTUs pode atender ambientes de aproximadamente 15 a 20 metros quadrados, né? Essa é apenas uma referência, porque fatores como muito sol, quantidade de pessoas e aparelhos eletrônicos dentro do ambiente também pode aumentar a capacidade necessária. Então, 12.000 BTUs não significa necessariamente que o aparelho seja melhor do que um de 9.000 BTUs. O mais importante é escolher a capacidade adequada para o tamanho e as condições do seu ambiente. E isso vai fazer diferença na nossa comparação. Porque o TCL e o Electrolux possuem 9.000 BTUs, enquanto o Midea possui 12.000 BTUs. Durante o vídeo, eu vou mostrar as principais diferenças entre eles, os recursos que realmente podem fazer diferença no dia a dia e os pontos que você precisa considerar antes de comprar. E para quem cada modelo faz mais sentido, né? E no final eu também vou dizer qual dos 3 eu escolheria, considerando não apenas o preço, mas o conjunto completo. Para fazer essa comparação, existem 5 pontos que eu considero muito importantes, né? Que é a capacidade de refrigeração, a eficiência energética, né? Conforto durante o uso e recursos e conectividades. E é claro, né, gente, o preço. E vamos começar justamente pelo aparelho mais barato da nossa comparação, que é o TCL T-Pro 2.0 Invest de 9.000 BTUs. Ele custa aproximadamente R$ 1.699 e pode ser uma opção especialmente interessante para quem procura um ar-condicionado Invert com bastante recursos, mas quer gastar menos na compra. Sua capacidade é de 9.000 BTUs e esse é um ponto importante porque mais adiante você vai perceber que existe uma diferença de capacidade em relação à Midea. Mas dentro dos 2 aparelhos de 9.000 BTUs desta comparação, a TCL chama bastante atenção, principalmente pela quantidade de recursos voltados para o conforto e qualidade do ar. Um deles é a função brisa. Nesse sistema, o ar passa por palhetas verticais com pequenos furos, né? Fazendo com que o fluxo seja distribuído de maneira mais suave. Na prática, isso ajuda a evitar aquele jato, né, de ar frio batendo diretamente na pele. E esse pode ser um recurso interessante, né? Principalmente para quem passa bastante tempo no mesmo ambiente com o aparelho ligado. Outro ponto importante é que ele possui 7 níveis de ajuste de velocidade do ar. Isso permite controlar com mais precisão, né, a intensidade da ventilação de acordo com aquilo que você prefere naquele momento. Ele também possui modo silencioso, função dormir, ventilação, desumidificação, temporizador. Na parte de conectividade, a TCL também é bastante completa, viu? Ele possui Wi-Fi, que pode ser controlado pelo aplicativo TCL Home. Além disso, também ele é compatível com Alexa, Google Assistente. Então, alguns comandos também podem ser feitos por voz. Para quem gosta de controlar o ar-condicionado pelo celular ou integrar o aparelho, né, com outros dispositivos inteligentes da casa, é uma característica que acrescenta bastante praticidade.
Outro diferencial importante está no sistema de filtragem. O TCL utiliza filtro HD, Silver Ion e carvão ativado. O filtro HD, ele ajuda a reter as partículas de poeira, né? O Silver Ion auxilia na retenção de partículas e bactérias e o carvão ativado ele contribui para reduzir odores. Ele também possui função de esterilização. É um processo de esterilizar em 4 etapas que ajudam a prevenir a formação de mofo e bactérias na unidade interna. Além disso, também existe um alerta para lembrar quando é necessário limpar o filtro. São características assim interessantes, né? Principalmente para quem valoriza bastante essa parte de manutenção e cuidados com o ar. Outro recurso útil é o autodiagnóstico. Caso o equipamento identifique algum possível problema, né, ele apresenta um código assim no painel da unidade interna. Na construção, a TCL também informa a serpentina de cobre, apresentando como uma solução para aumentar a resistência e a durabilidade da unidade externa. O aparelho utiliza o gás R32, que é um gás mais moderno, né, que ajuda no funcionamento do ar-condicionado e causa menos impacto no meio ambiente. Agora, olhando para a eficiência, é importante fazer uma observação. O TCL Invert, ele possui o modo Eco, né? A marca também informa economia de até 75% em comparação com modelos convencionais. Porém, dentro das informações temos, para esta comparação, sua classificação energética aparece como C. Esse ponto ganha importância porque um dos aparelhos que veremos daqui a pouco aparece como classificação A. Então, a TCL tem vários recursos voltados para a economia, mas não é o modelo que leva vantagem na classificação energética entre os 3 apresentados. Por outro lado, ele é o mais barato. Com preço aproximado de R$ 1.699, seu principal atrativo é justamente entregar tecnologia Invert, Wi-Fi, comando de voz, né, função brisa e diversos ajustes de ventilação em um conjunto bastante completo de filtros pelo menor preço da comparação. Por isso, eu vejo a TCL fazendo mais sentido para quem precisa de 9.000 BTUs, né? Valoriza bastante recursos de conforto e conectividade e quer manter o investimento inicial mais baixo. E antes de passar para o próximo modelo, eu vou deixar os links desses 3 aparelhos aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, vale consultar porque você consegue verificar os preços disponíveis no momento em que estiver assistindo ao vídeo e comparar se existe alguma diferença entre eles. Agora vamos subir um pouco no preço e chegar no Electrolux Color Adapt. Ele também possui 9.000 BTUs, tecnologia Invert, funcionamento somente frio, né? Mas a proposta muda um pouco. O Electrolux, ele custa aproximadamente R$ 1.869, ou seja, cerca de R$ 170, né? A mais que o TCL, considerando os preços que temos nessa comparação. Assim como o TCL, ele utiliza gás refrigerante R32, possui Wi-Fi, temporizador, função dormir, ventilação e desumidificação. Mas um dos recursos que mais chama atenção neste modelo é o ar indireto. A ideia aqui é justamente proporcionar uma refrigeração mais suave, né? Reduzindo o desconforto provocado pelo fluxo de ar diretamente sobre a pessoa. É uma proposta semelhante ao objetivo ao que vimos, né, na função brisa da TCL. Embora cada fabricante utilize o seu próprio sistema. A Electrolux também possui o multidirecionador de ar, que ajuda a distribuir o fluxo pelo ambiente. Outro recurso é o AutoSense, que adapta o funcionamento às condições do ambiente. Além disso, ele possui função autolimpeza, né, que acrescenta praticidade na manutenção do aparelho. Para quem utiliza o ar-condicionado, principalmente durante a noite, também existe a função dormir bem, voltada justamente para esse período de uso. O aparelho trabalha com diferentes velocidades, incluindo turbo, quat, permitindo variar entre uma ventilação mais intensa ou um funcionamento mais suave. E assim como os outros 2 modelos da comparação, ele acompanha controle remoto. Agora, existe um ponto que precisa ser considerado antes de escolher o Electrolux. Nas informações fornecidas, sua classificação de energética também aparece como C. Isso coloca o aparelho na mesma classificação informada para o TCL. E abaixo, a classificação A apresentada pela Midea. Então, se a eficiência energética for um dos seus principais
critérios, né, de escolha, essa diferença precisa entrar na conta. Também é importante lembrar que estamos falando novamente de um aparelho de 9.000 BTUs. Por isso, para alguém que já precisa da capacidade maior de 12.000 BTUs, o Electrolux não concorre diretamente com a Midea nesse ponto. Por aproximadamente R$ 1.869, ele fica numa posição intermediária em preço. É mais caro que o TCL, mas custa menos, né, que o Midea. Na minha visão, ele faz mais sentido para quem procura um aparelho de 9.000 BTUs e valoriza principalmente recursos de conforto, como ar indireto, direcionamento de fluxo, autociência, autolimpeza e modos voltados para o uso durante o sono. Só que agora vem a parte mais interessante da comparação, porque até aqui tivemos dois aparelhos, né, de 9.000 BTUs relativamente próximos em preços e classificação energética. O último modelo, ele aumenta o investimento, mas também muda dois pontos importantes. Ao mesmo tempo, a capacidade sobe, né, para 12.000 BTUs e a classificação energética passa para A. Então vamos para a Midea AI EcoMaster. O Midea é o aparelho mais caro, né, dos três, custando aproximadamente R$ 2.343,33. Mas ele também é o único dessa comparação com capacidade de 12.000 BTUs. Essa capacidade atende bem ambientes de até 20 metros quadrados. Portanto, a principal coisa que precisa ficar claro é que parte da diferença de preço não está relacionada somente nos recursos. Estamos comparando dois aparelhos de 9.000 BTUs com um aparelho de 12.000 BTUs. E dependendo do tamanho e da necessidade do ambiente, essa diferença pode ser decisiva. O principal destaque do Midea, porém, está na tecnologia AI EcoMaster. A proposta é utilizar a inteligência artificial para controlar o funcionamento do aparelho, buscando conforto e economia de energia. Essa tecnologia oferece até 30% mais economia de energia em qualquer temperatura escolhida. Além disso, a classificação energética informada do aparelho é A. Isso dá ao Midea uma vantagem importante dentro desta comparação para quem está procurando não apenas com o preço de compra, mas também com eficiência durante o uso. Outro recurso interessante é AI controle de umidade. A inteligência artificial é utilizada para controlar a umidade do ambiente durante o funcionamento, adicionando uma camada de automação além de simples ajustes de temperatura. E existe também a função que pode agradar bastante quem chega em um ambiente quente e quer sentir a refrigeração rapidamente, que é o Smart Turbo. Ele permite sentir o ambiente mais fresco em apenas 30 segundos. Ou seja, é uma função pensada justamente para acelerar aquela sensação inicial de resfriamento. Porque ele possui Wi-Fi, ele pode ser controlado pelo aplicativo Smart Home, também aceita comandos de voz através da Alexa, Google Assistente e Apple Siri. Mas existe outro recurso que pode ser ainda mais interessante para quem quer acompanhar o gasto de energia. Pelo aplicativo é possível acompanhar o consumo de energia em tempo real e receber notificações relacionadas ao gasto. Isso não significa apenas controlar, né, o aparelho diretamente pelo celular. Você passa a ter também uma ferramenta para acompanhar como está sendo utilizado. Uma ideia ainda possui função dormir, temporizador, ventilação, desumidificação e filtro lavável. Além disso, utiliza o gás refrigerante R32, assim como os outros dois aparelhos dessa comparação. Então, onde está a limitação dele? Principalmente no preço, né, gente? Ele custa aproximadamente R$ 474 a mais que o Electrolux e cerca de R$ 644 a mais que o TCL. É uma diferença considerável, né? Por isso, para alguém que precisa apenas de um aparelho de 9.000 BTUs, e quer gastar o mínimo possível, pode não fazer sentido pagar essa diferença somente para ter mais capacidade e recursos que talvez não sejam necessários naquele ambiente. Por outro lado, para quem realmente precisa de 12.000 BTUs, a comparação muda bastante, né? Nesse caso, você está pagando mais, mas recebe também maior capacidade de refrigeração. A classificação energética A, recurso de inteligência artificial, acompanhamento de consumo, né, pelo aplicativo. E é justamente por isso que a Midea faz mais sentido para quem precisa dessa capacidade maior e coloca eficiência energética e recurso inteligente entre as prioridades. Se a sua prioridade é gastar menos e ainda levar um aparelho investe 9.000 BTUs
com Wi-Fi, com muitos recursos, conforto e filtragem, eu vejo o TCL T Pro 2.0 como uma opção mais que chama atenção, né? Ele é o mais barato e ainda entrega funções brisa, 7 níveis de ventilação, comando de voz e um sistema de filtro bastante completo. Agora, se você quer um modelo de 9.000 BTUs, de bastante valor e recursos como ar indireto, multidirecionador, AutoSense, autolimpeza, dormir bem, Electrolux pode fazer mais sentido. Ele custa um pouco mais, né, que o TCL, possui uma proposta bastante focada em conforto e praticidade. Agora, se você precisa de 2.000 BTUs, quer classificação energética A e valoriza recursos de inteligência artificial e acompanhamento de consumo de energia, né, o Midea se destaca. Ele custa mais caro, mas também entrega um conjunto diferente dos outros dois. E se eu tivesse que escolher apenas um dos três, considerando o equilíbrio geral, eu escolheria o Midea, de 12.000 BTUs, né, gente? O motivo não seria simplesmente porque ele é o mais caro, né? Eu escolheria porque dentro das informações que analisamos aqui, ele combina maior capacidade de refrigeração, tem classificação energética A tecnologia inverte, controle por inteligência artificial, Wi-Fi, acompanhamento de consumo Smart Turbo. A diferença é aproximadamente R$ 474 para o Electrolux e 644, né, para o TCL. Não é pequena, né? Então, eu não diria que vale pagar mais em qualquer situação. Se eu precisasse apenas de 9.000 BTUs e estivesse tentando economizar na compra, né, eu escolheria o TCL, provavelmente seria o melhor. Mas olhando para um conjunto completo, considerando capacidade, eficiências, recursos úteis, a Midea seria minha escolha geral entre os três. Agora eu quero saber a sua opinião entre o TCL e o Electrolux e a Midea. Qual dos três você escolheria para a sua casa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que meu vídeo tenha te ajudado na sua escolha. Até o próximo. Valeu!